Uma igreja que ora é uma igreja poderosa em Deus. E por isso nós estamos instruindo sobre oração. Nós temos aqui os nossos momentos de oração de mulheres. Nós temos a nossa primeira semana de primícias. Semana atrasada fizemos um culto com homens aqui, trazendo instrução para os homens. Porque nós entendemos isso, queridos. Nós precisamos ser uma igreja bíblica. Amém? E desde que me converti, em 1991, eu tenho aprendido que os dois pilares da igreja é palavra e oração. Eu conheço sobre Deus e me relaciono com Ele. Eu conheço sobre Deus através da Bíblia e tenho um relacionamento com Ele através da oração. Amém? E esse texto, Bartimeu, o cego de Jericó, nós percebemos aqui nesse texto que através de um clamor intenso, Bartimeu ele obteve cura. Amém? Através de um clamor intenso, de uma oração intensa. Sabe, não era uma oração qualquer, mas uma oração que nós vamos perceber ao longo da palavra que alguns tentaram pará-lo, mas ele insistiu, perseverou e alcançou vitória. Você tem orações que você quer receber respostas de Deus? Tem? Não desista, persevere, insista. Deus vai te responder. Amém? Deus ele vai te responder, Jesus vai responder você. Diz assim o texto: e foram para Jericó, quando eles... E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Como eu falei para vocês, é uma história muito conhecida. Eu já preguei diversas vezes sobre ela, sabe? E eu creio que Deus ele vai ministrar conselhos dos céus para as nossas vidas. Alguns que nós já sabemos e outros que são revelações que Deus trouxe aos nossos corações. Amém? Então nós percebemos aqui que Jesus, aqui no texto, essa história, ela está relatada nos 3 evangelhos sinópticos: Mateus, Marcos e Lucas. Eu fiz questão de me utilizar do livro de Marcos, que eu achei, para a proposta de hoje, eu achei mais completa essa história aqui de Marcos. Mas nós vamos perceber que no livro de Mateus e no livro de Marcos, ele fala que Jesus ele estava entrando em Jericó. Aliás, ele estava saindo de Jericó, como nós lemos lá no versículo de número 46, né? E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó. Então Marcos e Mateus fala que Jesus saía de Jericó. No livro de Lucas fala que Jesus entrava em Jericó. E aí eu fui entender, fui procurar saber por que tem essas duas narrativas. E ainda tem uma peculiaridade no livro de Mateus, que ele fala sobre 2 cegos, né? E alguns historiadores dizem que possivelmente Marcos e Lucas, que trataram só de um cego, eles tenham se referido a um cego, ao cego, ou àquele que tomou a palavra, àquele que falou.
né? Por isso eles trataram somente como um. E Mateus fala sobre 2, amém? O importante é que houve cura e houve milagre a partir do clamor desses homens, amém? Jericó era uma cidade muito antiga, foi a primeira cidade a ser conquistada por Josué, vocês lembram? Ali no livro de Josué, na conquista, foi a primeira cidade que ele conquistou. Ele deu 7 voltas, né? E os muros vieram ao chão, na força de quê, irmãos? Do clamor, do grito, da voz humana. A oração é expressão, é clamor. Quantas vezes em oração nós não gritamos a Deus? E os muros de Jericó, que eram uma grande barreira para que a terra fosse conquistada, foram derrubados através do clamor daquele povo e sob a direção de Deus. Jericó é uma cidade muito antiga. Ela é situada na Palestina, localizada a aproximadamente 8 quilômetros a oeste do Rio Jordão e a uns 24 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Nos tempos de Jesus, a Jericó do Antigo Testamento estava quase que inteiramente abandonada. Mas uma cidade nova, ao sul da antiga, fora edificada por Herodes o Grande. E é que nós entendemos por que 2 dos discípulos falam que Jesus saía de Jerusalém, e um dos discípulos, que é Lucas, fala que ele saía de Jericó, e Lucas fala que ele entrava em Jericó, porque se tratava dessas 2 cidades, a antiga e a nova cidade. Então, quando Mateus e Marcos falam que eles estavam saindo da velha Jericó, e Lucas fala que ele estava entrando na nova Jericó que fora construída por Herodes o Grande. Amém? Clareou, né? Para não ficar dúvidas, será que esses caras estão... Apesar de que isso não é muito importante, mas me incomodou, né? E a palavra Jericó, eu já falei diversas vezes aqui, o significado de Jericó é lugar de suave odor, ou lugar perfumado, né? E nós percebemos a história de Bartimeu, né? Bartimeu quer dizer filho de Timeu, filho de Timeu, o cego, mendigo e assentado à beira do caminho, num lugar perfumado. Ele não conseguia desfrutar do perfume ou do odor, do suave odor daquele lugar. Ali havia muitas flores cultivadas naquela região, sabe, por conta dessa cegueira, dessa condição de mendicância. Sabe, queridos, tem muita coisa cheirosa para nós desfrutarmos, e às vezes as cegueiras da vida, as dores da vida, as situações de mendicâncias que nós nos envolvemos, elas nos impedem de perceber odores, fragrâncias, sabe, perfumes suaves que Deus tem para nós. Eu quero dizer para você nessa noite, a começar te falando que Deus tem um cheiro agradável para você, irmãos, muito melhor do que aquele que nós muitas vezes estamos vivendo, muito melhor do que aquele que muitas vezes nós estamos sentindo, sabe? Talvez nós temos nos acostumado ou nos apropriado de situações fétidas e parado ali. Mas eu quero te dizer, assim como Deus fez com Bartimeu, Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer nos tirar de situações fétidas e nos conduzir, ou nos fazer perceber, porque Ele não saiu do lugar, sabe? Nos fazer perceber o perfume, o odor agradável que Ele tem naquele lugar. Deus, Ele não mudou, Jesus, Ele não transformou o lugar já era perfumado, mas Jesus transformou Bartimeu. Eu quero dizer para você, querido, muitas vezes você está pensando em mudança geográfica, em transformações físicas, fisiológicas, mas eu quero te dizer, meu querido, Deus transforma você. Amém? E tudo começa em nós. O ambiente fica fétido a partir de nós, sabe? A partir da minha percepção, ele fica perfumado a partir da minha percepção. Então Jericó é esse lugar, e Jesus estava entrando ali, ou saindo dali, amém?
E a Bíblia Sagrada fala que ali tinha um cego, Bartimeu, versículo 46, fala que ali tinha. Jesus entrando ou saindo com os seus discípulos e com numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Eu já falei algumas coisas sobre isso em outros momentos de palavras, mas eu me sinto direcionado por Deus a trazer para nós, de forma figurada, a situação desse homem. O texto descreve Bartimeu como sendo alguém mendigo, cego e fora do caminho. A condição de mendicância nesse período, ela se dava por conta de muitos fatores, mas os principais é que a maioria das profissões eram braçais, irmãos. Eram braçais, precisava de força, precisava de saúde. Então alguém mutilado, alguém cego, sem olho, sabe, um paralítico, ele com certeza, ele estaria em desvantagem para ocupar algum emprego. E como o camarada não conseguia achar emprego por conta da sua condição, no caso de Bartimeu, ele não tinha visão, ele não enxergava, sabe? Eles eram forçados muitas vezes a ir para a mendicância, pedir. Então situações aconteceram para que esse homem deixasse de ser alguém que conseguisse produzir, sabe, trabalhar, e fosse pedir, viver na mendicância. Quando eu estava meditando nesse texto, eu ainda consegui perceber, queridos, que embora ele estivesse nessa condição, eu imagino Bartimeu todos os dias ou indo para aquele lugar, ou alguém o conduzindo para aquele lugar, mas ele estava ali, pontualmente, todos os dias, pedindo esmolas. E quando eu estava pensando nessa condição, já pensando numa condição de fundo de poço, Deus virou para mim e falou assim: olha, eu vou te dizer uma coisa, espiritualmente falando, existem condições piores que a condição de Bartimeu, a condição de mendicância. Ele pelo menos se movia, saía, ou se assentava em um lugar e pedia esmolas. Mas tem muitas pessoas que nem esmolas estão pedindo mais. Tem muitas pessoas que espiritualmente falando, naturalmente falando, já não se movem mais, já sabe, despendem o mínimo esforço para sobreviver, desistiram, totalmente, completamente, desistiram. E fazendo uma aplicação espiritual, eu quero te dizer que tem pessoas que estão numa condição não apenas de mendicância na presença do Senhor, mas de morte, de total, sem nenhuma total imobilidade. Você entende isso? Mas que Deus nos capacite. O mesmo Jesus que estava naqueles dias ali em Jericó, Ele está aqui nessa noite. Ele vai trazer o perfume para cá, irmão. Vai mudar, em nome de Jesus. No sentido figurado, trazendo para nós como conselhos de Deus, aquele homem, ele era, a primeira característica que a Bíblia descreve, ele era cego. E o que é cego? Quem não consegue ver. Indivíduo que por alguma razão foi privado da sua visão. Alguém que não consegue ver. Eu queria que você pensasse em você. Eu vou estar pensando em mim aqui, com certeza. Existe alguma situação na sua vida ou na minha vida que nós somos impedidos de enxergar o que Deus tem para nós? Ou de enxergar a solução para o nosso casamento? Ou de enxergar a solução para a nossa vida financeira? Ou de enxergar situações com relação à nossa saúde? Existem condições? Existe alguma situação que tem sido impeditivo para que nós tenhamos uma visão clara, límpida daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas? Existe alguma área da sua vida que você tem estado cego para ela, você não consegue vislumbrar, sabe, uma faísca de luz, está tudo escuro. Cegueira é alguém que não consegue ver. Cegueira é um indivíduo, cego é um indivíduo que
por alguma razão foi privado da visão, Deus te trouxe aqui nessa noite para arrancar escamas dos teus olhos, para te fazer enxergar uma luz para essa situação. Só depende de você. Mateus falam que eram 2 cegos. Lucas e Marcos dizem que era um só. Mas eu tenho certeza que naquele caminho de Jericó, que era um caminho, Jesus estava subindo para Jerusalém para adorar. Então muitos judeus, havia multidões de judeus que passavam por aquela região, por aquele caminho. Por isso, Bartimeu ficava ali, mendigos ficavam ali, porque as pessoas passavam. Imagine se não passasse ninguém, qual seria o propósito de Bartimeu ficar ali? Então, logo nós entendemos que não tinha só aquele cego naquele lugar, tinham muitos outros cegos naquela região, mas Bartimeu foi curado. Ei, existe algo que te impede de enxergar o propósito de Deus para a sua vida? Existe alguma área da sua vida que está cega? Eu quero te dizer, se você agir como Bartimeu agiu, se você entender os princípios que Bartimeu aplicou, você pode voltar a enxergar. E vai ver com limpidez. E é isso que eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Toda cegueira em áreas das nossas vidas caem por terra em nome de Jesus Cristo. Cegueiras naturais, fisiológicas, doenças que querem nos deixar cegos, sejam repreendidas em nome de Jesus. Que haja saúde física e fisiológica, biológica sobre nós. Cegueiras espirituais, que demônios têm, maldições hereditárias, espíritos familiares que têm te privado de enxergar o propósito de Deus para a sua vida de maneira límpida. Nesta noite, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos. Você vai enxergar em nome de Jesus, entender em nome de Jesus. A outra condição dele era a condição de mendicância. Ele era mendigo, pedinte. Mendigo é aquele que vive de pedir esmolas, indigente, pobre, indivíduo sem abrigo, desprotegido. Ei, queridos, no livro dos Salmos 91 fala bem assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E aí você vai ver que todo o Salmo 91 ele é uma relação de provisões, proteções para aquele que está escondido, para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A condição de mendicância é uma condição que, o que me chamou a atenção é exatamente essa situação de nós estarmos desabrigados, desprotegidos, quando nós muitas vezes nos colocamos nessa situação, ou aceitamos a situação de pedintes, de pobres, de improdutivos, e nos colocamos no lugar onde não há abrigo. Eu saio desse lugar, eu saio de baixo ou de sob a proteção do onipotente, do onipresente, do onisciente. Ei, Deus quer te dizer nessa noite, meu filho, eu sou o dono do ouro e da prata se o teu problema é financeiro. Eu sou o Deus que cura se o teu problema é saúde. Eu sou o Deus que transforma água em vinho se o teu problema for circunstancial. Deus é o Deus Todo-Poderoso que muda histórias, muda circunstâncias e transforma mal em bem. Eu preciso estar sob a sua proteção. Eu preciso. Então você não é um mendigo. Não é. Eu não sou um mendigo. Não somos. Porque nós somos filho daquele que pode todas as coisas. Amém? Naturalmente falando, eu quero dizer para você, você não está só. Naturalmente falando, como teu amigo, como teu pastor, como teu líder, você não está só. Ei, conte conosco, conte com a igreja. Não se sinta, numa condição de
total impotência. Não, peça ajuda. Você não está só. Você não está sem abrigo. Amém? Outra condição, ele estava assentado à beira do caminho. Assentado, como você está? Assentado, parado. Quando eu pensei nessa situação de assentado, me veio exatamente isso: inércia. Sabe, na condição que ele se encontrava de mendicância, de cegueira, ele estava ali totalmente dependente, parado. Mas naquele dia aconteceu uma oportunidade, surgiu uma oportunidade que mudou a vida daquele homem. E ele não ficou parado, irmãos, ele se moveu. Nós vamos ir para frente. Mas eu quero dizer para você, queridos, alguma circunstância na nossa vida tem nos parado. Tem nos impedido de nos mobilizar, de nos movimentar para o caminho, ou no caminho, ou em direção ao lugar de odores suaves. Nós temos parado no meio do caminho, assentado, na verdade, não só parados, mas à beira do caminho, às margens. As margens fala que ele não estava no caminho, ele estava na beira. O caminho estava ali, as pessoas passavam, se movimentavam, produziam, elas iam adorar, elas iam trabalhar, elas produziam, elas estavam em movimento constante naquele lugar, mas ele estava parado. Ele estava sentado fora do fluxo, fora do movimento. Ei, meu irmão, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: se move, não fique fora do movimento, não fique fora do caminho, não fique fora do propósito. Você sabe quem é o caminho, irmãos? João capítulo 14, versículo 6, fala que eu sou, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero me apropriar dessa palavra, desse texto, e dizer: está à margem do caminho, fora do caminho, está fora de Jesus. Fora de Jesus, fora do caminho. Irmãos, em nome de Jesus, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não fique fora, não fique fora do movimento. Amém? Entre no fluxo de Jesus, entre para o caminho, ande no caminho. Esse caminho tem destino. Quando Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, ele não falou: eu sou um caminho que vai para qualquer lugar, eu sou um caminho sem destino. Não, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai para onde, irmãos? Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus se não for por esse caminho. Então nós não podemos nem pegar outro caminho e nem ficar fora deste. Ele estava nas margens, ele estava fora. Deus está te chamando nessa noite, em nome de Jesus: entre para o caminho, volte para o caminho. Nós vamos entender que Bartimeu, ele não era cego todavia, ele não nasceu cego. Quando Jesus fala com ele fala: eu quero voltar a ver. Quer dizer que ele enxergava antes. Um dia ele esteve no caminho, em movimento, em atividade, mas algo tirou a sua visão e o levou a uma condição de pobreza, mendicância, imobilidade. Mas nessa noite eu profetizo mobilidade sobre a tua vida espiritual, mobilidade sobre a tua vida conjugal, mobilidade sobre a tua vida profissional, mobilidade. Você vai sair desse lugar em nome de Jesus. Você vai crescer, vai desenvolver, vai evoluir, vai produzir em nome de Jesus. Continuando aqui no texto, a Bíblia Sagrada fala que no versículo de número 47, fala que: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Queridos, tem algumas
alguns conselhos de Deus aqui nesse versículo. Ele começa dizendo que, ouvindo que era Jesus, logo eu entendo que para que eu alcance cura, para que eu mude de condição em qualquer área da minha vida, eu preciso ouvir. Amém? Eu preciso ouvir. Nós percebemos aqui nesse texto que ele era cego, mas não era surdo. Ele ouviu, no livro de Lucas fala que ele ouviu o tropel da multidão, o barulho da multidão. Ele que vivia assentado naquele lugar, ele percebeu um barulho diferente. Ele ouviu um barulho diferente. Então ele ficou curioso a respeito do que era aquele barulho. Se ele não tivesse ouvido, possivelmente ele não teria percebido. A Bíblia Sagrada fala em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, pela mensagem. Ouvir, a importância de nós ouvirmos, de nós abrirmos o nosso ouvido, para compreendermos as coisas de Deus, para percebermos os sons, a voz, que Deus está ministrando em nossos corações. O que Deus está falando conosco esses dias? Igreja ora, igreja clama. Uma igreja poderosa é uma igreja que clama. Um crente poderoso é um crente que clama. Um crente que subjuga as trevas é um crente que ora. É isso que Deus está soprando. Esse homem só recebeu porque ele clamou. Esse homem só foi curado da sua cegueira porque ele orou, irmãos, ele clamou. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja nesses dias. Nós precisamos ouvir, irmãos, estarmos atentos. Quantas e quantas vozes nós não tem roubado a nossa atenção. Quantas e quantas vozes, irmãos, não tem nos tirado ou impedido de ouvir a voz de Deus. Sabe, vozes minhas, vozes de terceiros, vozes de demônios, vozes de filosofias. Quantas vozes, quantos ruídos têm impedido que a minha comunicação, que a minha oração, que o meu relacionamento com Deus, sabe, seja impedido. Quantos ruídos. Mas eu quero te dizer que existe uma diferença. Eu já tinha estudado sobre isso, mas hoje me saltou entre ouvir e escutar. Engraçado que eu sempre pensei que ouvir era o mais profundo, mas na verdade não é. Escutar é mais profundo, sabe? E aqui o dicionário diz assim: ouvir é entender ou perceber os sons pelo sentido do ouvido, pelo sentido da audição. Ouvir tem ligação com a percepção de sons. Então, bati aqui, se ouviu o som. Você está ouvindo o som daquele ventilador ali? Sim ou não? Está ouvindo o som da minha voz? Você está ouvindo. Mas escutar, ouvir então diz respeito, tem ligação com percepção dos ruídos, dos sons à nossa volta. Mas escutar, irmãos, escutar é prestar atenção para ouvir alguma coisa. Escutar é dizer, pode falar, que eu te escuto, que eu estou atento. Escutar é prestar atenção no som que você está captando. Então logo nós entendemos, ouvir diz respeito, é ligado à percepção dos ruídos e barulhos, mas escutar é você se atentar para entender aquele som. Está entendendo, irmão? A diferença então entre ouvir e escutar é o que acontece após o indivíduo receber ou escutar ou ouvir o som. O que acontece após o indivíduo receber o som? A diferença entre ouvir e escutar é o que vai acontecer comigo, o indivíduo, depois que eu ouvir aquilo. Quantas pessoas não ouviram o tropel? Quantos cegos à beira daquele caminho não ouviram barulho diferente? Quantos cegos na beira daquele caminho, quantos mendigos
na beira daquele caminho não ouviram, mas talvez até escutaram, irmãos, talvez até entenderam o que estava acontecendo, mas o que aconteceu com aquele indivíduo, com Bartimeu, foi um diferencial. Não sei se você está me entendendo ou se eu estou me fazendo confuso aqui nessa noite, mas eu quero trazer para você que escutar a voz de Deus, escutar e discernir com atenção o que está acontecendo, vai produzir atitudes em mim, que vai me tirar de um lugar de mendicância, que vai me tirar das margens, que vai me tirar de um lugar de cegueira, e vai me fazer me mover. Escutar é você ouvir, e isso que você vai ouvir vai produzir fé dentro de você, a ponto de você não se contentar mais naquela condição, irmão. Não é apenas receber conhecimento e mais conhecimento, e esse conhecimento não produz absolutamente nada em nossas vidas. Quantas palavras nós já recebemos? Todo dia. Hoje nós somos a geração da informação. Quantas coisas a gente não ouve, irmão, mas não escuta? Quantos conselhos a gente não ouve e não escuta? Escutar diz respeito a dar atenção. Amém? E quando você dá atenção, irmão, você é transformado. Aquele homem ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele não ficou só na audição, ele foi além. Ele creu, irmãos. Ele creu. Bartimeu escutou. O que ouviu ultrapassou a simples percepção do som. Eu quero que você nessa noite ouça a voz do Espírito falando com você, e isso ultrapasse a simples percepção da minha voz, e você entenda que Deus quer e pode transformar a sua vida, transformar áreas da sua vida. Deus pode ministrar cura e milagres na sua vida, em nome de Jesus. Bartimeu, ele é um exemplo para nós aqui, queridos, de fé. De fé. Eu até falei para vocês, Romanos 10 e 17, que fala que a fé vem pelo ouvir. Ele ouviu e creu. A diferença foi essa, ele ouviu e creu. Sabe? Ele creu, aquela fé, irmãos, a fé com ação. Porque ele não só creu e ficou inerte, continuou sendo um mendigo, continuou sendo naquela mesma condição. Não. Bartimeu, ele ouviu, e naquele momento aquela fé, aquilo que ele ouviu é Jesus que está passando aqui. Com certeza a fama de Jesus o precedia. Ele sabia que Jesus curava, ele sabia que Jesus ressuscitava mortos, ele sabia que Jesus podia dar-lhe visão novamente. E sabedor disso, ele se apropriou disso como uma verdade. Sabe, ele teve a plena convicção de que Jesus, se ele se encontrasse com Jesus, se ele tivesse a atenção de Jesus, a sua vida seria mudada. Então ele começou a fazer o que, irmãos? Usar os seus recursos. Eu falei para vocês inicialmente, Bartimeu, ele era cego, ele não era mudo. Ele era cego, ele não era paralítico. O texto fala que ele usou os recursos que ele tinha. Ele começou a clamar, irmãos. Em alta voz ele começou a orar. Talvez o único recurso que te resta seja a oração. Mas nós ouvimos aqui nessa noite que a oração é uma arma poderosa. Eu orando aqui nesse lugar, Deus um dia falou para você: olha, a coisa mais poderosa que você pode fazer por alguém é orar e interceder por ele, porque você está colocando ele na minha mão. E na minha mão, eu sou onipotente, eu sou onipresente. Talvez o que você tenha, o recurso que você tenha hoje seja orar, seja interceder, seja clamar. Bartimeu, o recurso que ele tinha era esse, sabe? E então ele começou a clamar, irmãos. Ele começou a clamar. Ele começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu escrevi aqui, irmãos, olha, eu citei o texto aqui de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que fala que a fé é o firme fundamento, é certeza, convicção de coisas que se esperam. Tem coisa que você espera, irmão?
Tem coisa que você espera? Tenha fé, tenha convicção, assim como Bartimeu teve. Sabe, não fique na inércia, mas use o recurso que você tem. Se é clamar, clame. Se é se mover, se mova em direção, irmãos. Creia que Deus vai realizar, que Deus vai fazer. Então fé é certeza, convicção das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo. Eu não estou vendo a cura, mas eu estou crendo na cura. Eu não estou vendo uma multidão de pessoas salvas. Eu não estou vendo ainda 2, 3 cultos nesse lugar, mas eu creio que acontecerá. E nós nos movemos para isso, irmãos, com os recursos que temos, ainda que pareçam mínimos, mas nós nos movemos através da oração, através das atividades, crendo que Jesus Cristo vai nos entregar uma multidão de pessoas para conduzi-las a Cristo Jesus. Fé, irmãos, convicção de coisas. Qual é a coisa que você precisa? Qual é a coisa que você precisa hoje? Tenha convicção. Amém? E quando essa convicção ela enche o nosso coração, irmãos, quando essa convicção ela toma o nosso coração, você não consegue ficar mais parado. Não consegue mais. Quando essa convicção chega ao teu coração, você não consegue. Quando desenvolvemos a fé, somos tomados por essa convicção e certeza de que as coisas vão acontecer. Então nos movemos com os recursos que temos. Se mova com o recurso que você tem. Se mova, pastor, mas você não sabe como é que eu estou fraquinho, eu não tenho nada, meu irmão, com o que você tem, é 2 moedinhas, se mova, com o que você tem, e você vai ver, que Deus vai realizar o milagre que você precisa. Nós percebemos e aprendemos aqui nesse texto, que ele entendeu, ele ouviu, ele entendeu e clamou, mas quando ele clamou e começou a agir, em direção ao milagre que ele precisava, oposições aconteceram, irmãos. Amém? Então nós entendemos e aprendemos que quando nós nos movemos, eu até brinco com os irmãos aqui falando sobre igreja, né? Eu pensei que era só colocar um púlpito aqui na frente, dar uns 3 aleluia, e aí a vizinhança toda ia se converter, ia ter um monte de crente aqui, né, de pelúcia. Crente de pelúcia é aquele que você joga para um lado, ele fica, bota, não reclama, não chora, não come, não, né? Mas não é não, irmãos, eu pensei que era. Eu brinco com os irmãos aqui, né? Gente, dá trabalho, sabia? Então, queridos, oposições, situações contrárias vão se levantar, elas vão existir entre você, a tua ação de buscar a Deus, de clamar ao Senhor, de orar, de se mover até Jesus. Vão existir oposições entre você e o teu milagre. Vai acontecer, irmãos. Eu sei que você tem vivência para isso. Eu sei que você já compreendeu isso, já aconteceu na sua vida, situações que se opuseram ao seu movimento em áreas. Eu estou falando aqui espiritual, mas de repente as situações profissionais, as situações conjugais, que você fala, não, cara, eu vou ser um marido melhor agora. As situações se opõem, exatamente para te colocar, te manter, que tudo que o diabo quer, irmão, é que você seja um crente inerte, inoperante, na beira do caminho, sem desfrutar dos milagres e promessas de Deus. E o que eu aprendo hoje aqui? Pastor, tu não está falando nenhuma novidade. O que eu aprendo hoje aqui? O que eu aprendo, irmão? Uma vez que nós estamos convictos, crendo, nada pode nos parar. Nada pode nos parar, irmãos. Ah, vai ter clamor, vai ter gente, vamos falar. Não vão falar nada, às vezes não é o que a maior oposição não é nem pessoas que falam, não é nem situações de falar, às vezes a maior oposição é a indiferença. Hoje eu estou tentando aqui com a minha esposa, ela está me dando gelo, estou tentando melhorar essa situação, me dando gelo, indiferença. Situações opostas vão acontecer, mas você está convicto de quem te chamou, e em que direção você está indo. Esse cego estava se movendo em direção a Jesus. Nada pode te parar, irmãos, no teu desenvolvimento relacional com Jesus Cristo. Nada. E as oposições, pastor? As oposições, eu aprendo nessa noite, que consegue, quanto mais, quando eles falaram, cala a boca, ceguinho, o que ele fez, irmãos? Ele estava dizendo, ele estava no volume 2,
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém falou: rapaz, cala a boca, tu vai atrapalhar o mestre. O que ele fez, irmão? Volume 5. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cara, tu cala a tua boca. Volume 10. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, vou meter no 12. Irmão, o que eu entendo aqui? Quando as oposições se apresentam, eu preciso aumentar a minha força. Quanto mais eles tentavam impedi-lo de alcançar a sua bênção, mais força ele aplicava em direção ao propósito. Irmãos, frente às oposições é necessário aumentar a força. Ou seja, a força sem oposição é uma, com oposição é outra. Você começou a orar, irmãos, aí teu casamento está desandando. Aplica mais força na oração. Bota no 12, irmão. Bota no 12. Está entendendo? A nossa ação frente à oposição, ela tem que ser proporcional, irmão. Não é você, não, porque eu estou acostumado a orar só 2 horas por dia. Não, por ano. 2 horas. Aí se levantou um problema aqui, pastor, eu continuo orando as 2 horas? Não, irmão. Você precisa orar mais. Você precisa orar mais. Ah, pastor, mas eu estou com dificuldade na área financeira. Queridos, então começa a administrar mais. Começa a administrar mais. Vida financeira é matemática, irmão, entrada e saída. Diminui as saídas. Ainda que você não tenha a possibilidade de aumentar suas entradas, mas controle as suas saídas, que você vai ver que as coisas vão se equilibrar. O problema é que muitas vezes a gente recebe 100 mil reais e gasta 200 mil reais, irmãos. E aí, cara, mas eu recebo tão bem, eu tenho um salário tão bom, por que eu vivo nessa miséria? Porque você está administrando ruim. Aumenta a força. Aumenta a aplicação nessa área que você está com, que a oposição se levantou. Aumenta a aplicação, aumenta a força. E você vai ver como você vai vencer essa oposição. Então, o que eu aprendo aqui, queridos, é que frente às oposições é necessário aumentar a força. Amém? Muitos, infelizmente, fracassam por não entender esse princípio e enfrentam as oposições com a mesma força. Bartimeu não fez isso, não. Quando a galera aumentou a voz, ele gritou mais alto. E ele gritou tão alto, irmãos, ele clamou com tanta fé e convicção que Bartimeu, ele atraiu a atenção de Jesus. E o interessante é que esse texto ele fala que Bartimeu era cego. Ele não tinha vista, né? Vou me utilizar aqui desse termo, vista e visão. Ele não tinha vista, mas eu percebo que esse homem cego, ele tinha mais visão do que todos que estavam ali. Porque quando ele perguntou o que está acontecendo, quem é que está aqui? Eles disseram assim, o Jesus, o Nazareno. Ou seja, Jesus, o cara que nasceu lá em Nazaré. Jesus, o filho de José. Quando Bartimeu fica sabendo disso, ele lembra de quem era verdadeiramente Jesus. E quando ele grita, ele não grita Jesus o Nazareno. Porque Nazareno diz respeito ao Jesus humano, ao Jesus filho de José. Ele grita Jesus filho de Davi. Porque essa expressão, filho de Davi, diz respeito ao Messias, ao enviado, ao Redentor, ao Senhor. Jesus Cristo, quer dizer, Jesus, Cristo também é Messias. Jesus, Salvador, Cristo, Messias, Jesus, o ungido. Messias quer dizer ungido. E quem era ungido, irmãos? Ungido eram os reis, eram os profetas, eram pessoas que iam ser investidas de autoridade. Então quando ele fala Jesus, filho de Davi, Jesus, Messias, ele está dizendo, Jesus, eu te reconheço como o Senhor Todo-Poderoso, como enviado de Deus. Não é só o Nazareno, é o Todo-Poderoso. Cara, quando ele falou Jesus, Messias, Jesus falou, opa, tem alguém com uma visão mais profunda. Então o cego estava enxergando, estava tendo mais visão do que todos ali.
Então Jesus para, irmãos. O texto fala que Jesus parou. Versículo 49, parou Jesus. Irmão, quando você clama com fé, quando você tem a visão clara de quem é Jesus, que você, sabe, Jesus não é um cara que está pendurado. Inclusive a gente tem uma cruz aqui, irmão, não é cruz, isso aqui é cruz vazia. É porque é símbolo do cristianismo, tá? Jesus não está ali não. A gente não crê em Jesus em cruz não, tá? Só para esclarecer. Para não ficar dúvida. Tá bom? Essa cruz é vazia, ela é símbolo do cristianismo. Mas o nosso Jesus ressuscitou. Amém? Não está mais em cruz não, irmão. Em nome de Jesus. Então, eu preciso enxergar e entender quem é Jesus, ter a visão de Jesus. Talvez o que você não tenha alcançado ainda, a visão plena que você precisa, você não tenha saído desse lugar onde você está de mendicância, porque você está vendo um Jesus limitado, cara. É só o Jesus de Nazaré, é só o Jesus de Vicente Pires, é só o Jesus do pastor Ricardo, comedor de arroz e feijão. Não! Jesus é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Jesus é o Jesus de Mateus 28, que fala que é me dado todo o poder nos céus e na terra. A esse Jesus nós temos que clamar. E Ele vai vir, irmão, sabe? Ele vai vir desse jeito. Eu sou o poderosão mesmo. O camarada me chamou. Cara, quando ele chamou, ativou. Aí Jesus parou. Opa! Ele não tinha nem se movido ainda. Ele continuava sentado no mesmo lugar, mas estava clamando. Mas quando Jesus parou, Jesus virou para os discípulos e falou assim: traz ele até aqui. Aí Jesus chamou ele. Fala comigo, Jesus chamou ele. Quando eu me movo em direção ao Messias, ao Jesus Cristo, ao Salvador ungido, ao Redentor, ao Todo-Poderoso, eu tenho a atenção dele. E aí aquele que ficava gritando aqui: Jesus, filho de Davi! Quantos não estavam gritando Jesus ali? Mas ele chamou a atenção de uma maneira tão sobrenatural, que agora era Jesus que estava chamando ele, falando: filho de Timeu, vem até mim, tragam-no até mim. Filho de Timeu, vem até mim. Jesus que estava chamando, irmãos. A coisa, não sei se você percebe isso, mas a coisa inverteu. Agora não é mais um pecador, sabe, à procura de uma solução. Não, agora é um Deus Todo-Poderoso querendo solucionar. Ele falou: eu quero. Filho de Timeu. Acho que eles eram parentes, né? Timeu, brincadeira. Filho de Timeu, vem até mim. Tragam ele até mim. Sabe, Jesus, ele ouve as orações. Ele ouviu a súplica daquele homem. E então Jesus o chama. A atitude de Bartimeu agradou tanto Jesus, que agora ele chamava por Bartimeu: filho de Timeu, levante-se e vem a mim. Tem de bom ânimo, verso 49 fala: tem de bom ânimo, o mestre te chama. Tem de bom ânimo, o rabi te chama. Tem de bom ânimo, o Todo-Poderoso te chama. Ei, igreja, tem de bom ânimo, o Todo-Poderoso te chama. Tem de bom ânimo, o Todo-Poderoso está atento. Ele não está indiferente à sua vida. E aí o que Bartimeu faz, irmão? Vamos para o texto. Parou Jesus e disse, verso 49: chamai-o. Chamaram. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. De repente você está esperando uma resposta de Deus aí. E aí você está esperando Deus vir do céu e falar assim: eis que eu te digo, ele vem todo brilhante, uns pés como um latão, e fala: meu filho. E não vai acontecer isso, irmão. O que é que Deus? Jesus foi lá direto nele e chamou ele: vem cá, meu filho. Não, ele mandou pessoas. Deus usa pessoas para falar com você, irmão. De repente Deus já está usando pessoas para falar com você, e você não está atento à voz de Jesus. Continua repetindo a mesma oração, e tu entra naquela história da van repetição. Jesus está usando pessoas para falar contigo, cara, para te trazer para perto dele, e você não tem dado. Então presta atenção. Deus usa pessoas para falar com você. Jesus usou aqui pessoas para trazer Bartimeu para perto dele. Então chama, e ele chega e fala: rapaz, não desanima não, tenha bom ânimo. O mestre te chama, ele te chama. E aí, irmãos, o que Bartimeu faz? Olha o texto. Versículo 50.
lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Meu irmão, ele ouviu, os ouvidos dele estavam atentos. Ele ouviu, ele entendeu o que aqueles homens estavam falando. E aí a Bíblia Sagrada aqui eu entendo que ele não era nem mudo e não era também aleijado, né? A Bíblia está dizendo aqui que ele deu um salto, ficou em pé, irmão. Ele deu um salto de supetão. Ele fez força para sair daquele lugar. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, talvez você tenha que fazer força para sair desse lugar que você se encontra. Você tenha que fazer força para sair dessa cadeia que te prende. Você tem que empreender força e saltar com convicção para poder sair desse lugar, irmão. E aí quando ele levanta, irmão, ele larga a capa, deixa tudo para trás e vai, segue os irmãos. Me guia, irmão, me guia. É para Jesus, eu vou. Se é para Jesus, me guia. E ele foi desprendido, confiante. E aí lá pertinho de Jesus, fala comigo, pertinho de Jesus. Pertinho de Jesus é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Lá perto, ele pôde ouvir Jesus falando com ele. Ele pôde ouvir nitidamente a voz de Jesus. Situação que longe ele não conseguiria. Mas perto de Jesus, nós ouvimos a voz clara, nítida de Jesus Cristo. E Jesus não ficou dando volta, perguntando para ele: qual é o seu nome, onde é que você mora, qual é o seu endereço, você tem filho? Tu é filho de quem? Timeu. Ué, tu é meu parente, tu é meu primo? Não, Jesus não perguntou nada, já foi direto ao assunto, irmão. Jesus, quando ele chega na situação, quando ele ouve a oração, ele já chega para resolver. O que você quer, meu irmão? O que você quer que eu te faça? Você consegue ouvir a voz de Jesus falando para você hoje: o que você quer que eu te faça, cara? Você tem coragem de falar para ele o que você quer que ele faça por você? Então, Jesus, ele mandou que levasse, e lá perto, deixa eu ler para você o que eu escrevi aqui, irmão, que eu fiquei tão empolgado preparando essa palavra hoje. O clamor, a oração nos aproxima de Jesus. Quer ficar perto de Jesus? Ore, irmão. Clame. Perto dele, diante dele, não há impossibilidades. Próximo, Bartimeu pôde ouvir aquilo que de longe não poderia. Talvez você não está ouvindo a voz de Deus porque você está longe, cara. Você está longe demais. E Deus está te dizendo: cara, você está longe, mas eu estou perto. Você entende isso? É só orar, cara, que eu te respondo, que eu te toco, que eu te curo, que eu te liberto, sabe? E aí Jesus vira para ele e fala: o que queres que eu te faça? Fala comigo assim, irmão. A onipotência de Deus, ela é ativada quando eu creio, quando eu clamo. A onipotência de Deus, ela é ativada pela nossa fé, mas não é uma fé morta, é uma fé com ação. O que é a onipotência? Deus pode tudo. Ela é ativada pela tua fé, cara. Ela é ativada pela tua fé. E aí Jesus chegou diante dele e falou assim: olha, desculpa, tem um texto em Mateus 21, 22 que fala bem assim: tudo o que pedindo em oração, crendo, recebereis. Tudo o que pedindo em oração, crendo, recebereis. A onipotência de Deus é tudo. Ela é ativada pela minha e a tua fé. Tudo o que pedindo, crendo, o onipotente te dará. Amém? Então a onipotência do Senhor é ativada pela nossa fé. E aí Jesus fala para ele: o que queres que eu te faça? Presta atenção aqui, irmão. O que queres que eu te faça? Ele não falou assim: o que queres que o Pedro faça por você? O que queres que João faça por você? O que queres que Tiago faça por você? Não. Ele falou assim: o que você quer que eu faça por você? Que eu, Jesus, faça por você. Irmão, sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Que nós não esperamos e nem confiamos em Jesus. Talvez nós esperamos em capas, confiamos em capas, confiamos em
pessoas que vão passar e vão depositar uma moedinha no meu copinho. Mas Deus está dizendo aqui: confia em mim, o que eu posso fazer? Acredite, eu posso fazer por você. Eu e somente eu posso fazer por você. O que Jesus Cristo está dizendo para nós hoje é isso: somente eu posso fazer. Talvez você tenha tentado resolver com as suas próprias mãos, talvez você tenha tentado resolver com os seus próprios recursos, talvez você tenha confiado em capa, você tenha confiado em estrutura, você tenha confiado no governo, você tenha confiado em pessoas, mas o Senhor está te dizendo nessa noite: o que você quer que eu faça? Você entende isso, irmão? E aí uma coisa que me chamou a atenção também nesse texto é que ele lança de si a capa. Talvez aquela capa fosse toda a proteção que ele tinha, proteção do sol. Aquela região é uma região desértica, uma região difícil. Proteção de chuvas, proteção de intempéries, proteção do frio. Talvez a capa representasse, sabe, toda essa segurança, a segurança de Bartimeu. Mas naquele momento, quando ele tem um encontro com Jesus, naquele momento, quando ele se depara com Jesus o chamando, ele larga tudo, irmãos. Eu quero que você ouça a voz do Espírito te chamando hoje. De repente você está grudado numa desgrama, numa capa podre, suja e limitada. Mas Deus hoje está te chamando para largar e abandonar estruturas arcaicas, antigas, que não te dão a verdadeira proteção, irmão. Não sei se você está me entendendo nessa noite. E confie totalmente nele. Venha para aquele lugar lá no Salmo 91. Venha para o esconderijo do Altíssimo. Abandona essa capa, abandona essa margem, sabe? Largue tudo e venha para o lugar onde Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Amém? Nós precisamos ir além do clamor, irmão, além da oração. Pastor, mas você falou que a oração é poderosa. Irmão, a oração é poderosa, mas se tu ficar só orando também, eu te dizer, irmão, a Bíblia vai falar que tem que orar e agir. Tem até um jargão evangélico que diz que a oração sem ação é tentação. Ele não ficou só clamando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, botou no 12, Jesus, filho de Davi. Não, ele agiu também. Ele se moveu, ele largou, ele deixou a capa. Ele não ficou só no discurso, ele não ficou só na fala, ele não ficou só no gogó. Ele agiu, queridos. Ele se moveu, ele se dirigiu até Jesus. Eu não sei se você entende isso nessa noite, mas Deus está falando conosco que nós precisamos abandonar uma vida religiosa e nos movermos em espírito e em verdade em direção a Ele. Amém? Ele saiu, irmãos. Bartimeu saiu do lugar da mendicância, abriu mão de tudo e confiou no Senhor. E Jesus o abençoou. Quando ele chegou lá e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele falou assim: olha, parceirão, eu quero voltar a enxergar. Rapidinho, irmão, assim, pai tchum, volta, a tua fé te salvou. E aí o texto fala que ele não acabou ali, irmãos. Aí aqui nós percebemos que existe um propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Foi uma bênção Bartimeu ter sido curado? Bênção, irmãos. Aquele cara enxergando, ele ia voltar para o seu seio familiar, ele ia voltar a produzir, ele ia ser um camarada que ia voltar a trabalhar, não ia precisar mais ficar mendigando. Mudou a vida do cara. Mas isso não é tudo. Prosperidade não é tudo, irmãos. Cura não é tudo, irmãos. O propósito principal de Deus não é te curar apenas. O propósito principal de Deus não é nos dar prosperidade apenas. O propósito principal de Deus, o propósito eterno de Deus, e tudo que Deus faz em nossas vidas tem propósito, é que nós sejamos curados, sejamos salvos e o sigamos. O texto fala que quando ele foi curado, versículo 52, eu estou com pressa, imediatamente tornou a ver. E não tem ponto final aqui. E seguia Jesus estrada afora. Estrada fora. Seguia Jesus, diferente daqueles 9 leprosos que receberam ingratos, não entenderam como Bartimeu entendeu. Eles receberam a cura. Eram 10. 9 receberam a cura e foram embora. Não voltaram nem para dizer um valeu.
nem para dar um like. Não. Deixaram Jesus, irmão. E um deles voltou. Só um voltou para agradecer. Ei, Bartimeu recebeu a cura e seguiu Jesus. Sabe, muitos de nós estamos atrás da bênção para áreas de nossa vida. E quando nós recebemos a bênção, nós não caminhamos mais com Jesus. Abandonamos o Evangelho, abandonamos a nossa fé, porque nós queríamos apenas, a nossa relação com Jesus não era uma relação de o enxergando como o Messias, como o Senhor, mas era simplesmente como Salvador. Eu só quero a cura, só quero a bênção, e o resto, um abraço. Religioso vive assim, irmãos, mas Deus está nos chamando nesses dias, para que nós não apenas recebamos, Ele quer nos curar, Ele quer nos salvar, mas Ele quer que nós o sigamos, sabe? Até onde? O Senhor está falando de seguir, é só aqui na terra também. Aqui na terra você vai seguir Jesus Cristo, mas Ele quer que nós o sigamos. Lá em João capítulo 14, versículo 3, Ele fala bem assim: onde eu estiver, sabe, estejais vós também. Ele está falando de preparar lugar, irmãos, lá na glória. Então Ele quer que nós o sigamos, porque onde Ele estiver, nós o sigamos para lá também. Que nós não nos preocupemos apenas com as coisas desta vida, mas que nós sigamos Jesus Cristo até o céu, irmão, em nome de Jesus, que nós sejamos salvos e sigamos a Cristo até o fim dos nossos dias. Amém? Glória a Deus.